Olá pessoal, hoje eu vou fazer aqui uma demonstração do como a gente pode consultar uma API e mostrar o resultado dessa API na tela. Eu acho que é um dos vídeos mais bacanas que eu já coloquei aqui no canal e vamos lá porque sim, é uma coisa bem completinha e extremamente útil em diversas situações. Eu vou utilizar a OpenAlex, uma base de dados bibliométricos, como exemplo, porque ela tem dados abertos ali, ela é fácil de fazer a consulta e ela vai conseguir exemplificar bem. Esse vídeo faz parte da sequência do nosso mini curso Streamlit, embora eu vou fazer ele do zero até o final, né? Mas alguns conceitos eu expliquei com mais detalhes em outros vídeos. Aqui eu vou tentar... O vídeo não vai ser curto, não tem como fazer explicando esse vídeo muito curto. Se eu for detalhar cada um dos pontos que eu abordar aqui e que eu já abordei em vídeos anteriores, o vídeo vai ficar extremamente longo. Então eu vou tentar ser o mais dinâmico possível, mas o principal que eu recomendo aqui para conhecer, tem um vídeo sobre JSON, que a gente vai usar esse padrão aqui para receber a consulta da OpenAlex, da API, e o JSON é um formato de arquivo muito utilizado para várias APIs. E a OpenAlex utiliza ele, até por mais um motivo que eu escolhi. O vídeo de JSON ele é bem importante, eu vou mencionar ele várias vezes durante aqui. E muitas vezes eu vou falar, mas eu sei que a OpenAlex segue essa estrutura, porque eu já olhei naquele outro vídeo, ok? Mas de resto, vamos lá, vamos seguir. Se você já conhece o padrão JSON, já conhece a OpenAlex, perfeito, vai ser muito fácil. O vídeo ele é todo autocontido. Ok, bacana. Qual que é a minha proposta para esse vídeo? Eu quero fazer uma interface que eu passo o ID do pesquisador e uma quantidade de trabalhos e eu mostro nessa interface títulos de trabalhos, né? Títulos de publicações desse autor. Ou seja, eu passo o ID do pesquisador X, eu quero que mostre 3 títulos dele. E aí me mostra na interface isso fazendo uma consulta na API. É a proposta que eu tenho aqui hoje. Vamos lá. Olhando essa proposta, as primeiras coisas que eu preciso, importar as bibliotecas e desenhar a interface, tá? Então, vamos começar por aí. As bibliotecas que eu vou precisar vão ser a biblioteca Streamlit, porque é um framework para fazer uma interface web muito bacana, muito legal, simplifica bastante a vida e sai bem bonitinho. E a outra é Requests. Para usar APIs, normalmente eu vou utilizar a Requests, tá? Depois disso, construir a interface. Primeira coisa que eu preciso da minha interface é o título. Então, consulta trabalhos na OpenAlex por ID do pesquisador. Ok? Feito isso, já tenho o título. Agora eu preciso de uma entrada para o ID do pesquisador. Pessoal, eu estou usando o ID por uma questão de simplificação, tá? Daria para fazer pelo nome, só que ia ficar um pouco mais extenso o vídeo e eu teria que explicar algumas coisas de OpenAlex. E eu não quero. A ideia hoje é a gente olhar exclusivamente como fazer consulta da API. Exclusivamente não, mas focar na consulta da API e não ficar desviando e entendendo o OpenAlex. Então, por ID é mais simples o processo. A gente pode fazer outro vídeo por nome, se for o caso, depois. Tá? Se for de interesse, é só avisar lá nos comentários. Então, escreva o ID do pesquisador que deseja consultar. Beleza? Próximo ponto. Então, tenho lá o título, tenho um input. Vou receber o ID do pesquisador, agora eu preciso ter um input, né, para um número de de títulos que eu quero receber pela minha consulta API. Tá? Digite um valor entre 1 e... Eu sei que a OpenAlex entrega até 200 por vez, tá? Então vamos deixar essa liberdade para o usuário, embora... A gente vai fazer consultas menores hoje para ver. Tenho o título, tenho a entrada do ID, tenho a entrada da quantidade de trabalhos que eu quero retornar. Agora eu vou criar o meu botão. st.button e... Ops.
consultar. Tá? Então, um botão que vai estar escrito consultar nele. Ok? E por último, eu tenho que reservar um espaço para exibir o meu resultado. O resultado da consulta que eu fizer na API. Eu vou usar o textiário. O textiário ele é um modo de entrada de texto, mas ele é grandão, vai ser bacana para essa nossa situação. Então, o resultado da consulta é... Beleza, bacana. Vamos ver como ficou essa interface? Isso aqui é a interface, ó. 1, 2, 3, 4, 5 linhas de programação. A gente conseguiu desenhar uma interface com um título, um campo de entrada de texto, um campo de entrada de número, um botão e onde eu vou exibir esses resultados. Uma entrada grande de texto, mas que no momento eu vou usar para exibir. Tá? Então, seguindo aí o terminal, vamos ter que rodar o nosso Streamlit. A gente pode ir lá pelo comando streamlit run.minicurso_streamlit.py. Isso já vai fazer ele funcionar. E tá. Vamos copiar aqui essa URL que o servidor já subiu. Eu já deixei o OpenAlex aqui aberto, que a gente vai usar daqui a pouco, para economizar nosso tempo de buscar. E entrando aqui, acessando o nosso servidor. Essa é a nossa interface. Opa, um pequeno errinho aqui. Ele está com números decimais. Vamos corrigir isso? A gente vem aqui e coloca um value 1. Certo? Super bacana. Rerun aqui. O Streamlit identifica que mudou o código, ele já oferece. Como eu coloquei um valor 1, agora ele já vai para números inteiros, que é o nosso caso, a nossa necessidade no momento. Tá? Então, beleza. Esse aqui foi nossa interface. Olhamos ela, vamos fechar aqui o nosso servidor e vamos colocar agora o background da coisa. Vamos colocar a inteligência da programação, a lógica da nossa programação. Interface, pronto, é isso, desenhada. Vamos lá, o que a gente precisa fazer? Pensamos. Ok, vamos colocar aqui. Primeira coisa, vamos dar vida para esse botão, porque hoje ele está ali, mas ele não tem vida. Primeira coisa que a gente vai identificar é se ele já foi clicado alguma vez. Então eu vou colocar um not in, ou seja, eu vou ver se na sessão ele já foi clicado, ele existe. Existe uma propriedade clicada no nosso botão? Aqui não, na session state, tem um clicado. Como que, se não tivesse, na sessão não tivesse a propriedade clicado, eu vou criar ela. Então, not in, né? Na sessão não tenho clicado, eu vou criar o session state ponto clicado, criei a propriedade e vou definir o valor dela como false. Por quê? Eu só abri minha sessão, não tenho nem a propriedade clicado e não cliquei no botão. Então eu crio a propriedade e atribuo o valor do falso. E agora vamos definir uma função para quando eu clicar. É o clique do botão. O que essa função faz? Ela pega essa propriedade do estado da minha sessão, a propriedade clicado, e transforma em true, em verdadeiro. Então, quando eu chamar essa função, a propriedade clicado vai assumir o valor de verdadeiro. Se eu abrir a minha sessão, não tiver a propriedade clicado no estado da minha sessão, ele vai criar e atribuir o valor de falso. Tá? E aqui no meu botão eu vou falar, no onClick, ao clicar, usa essa função. Tá? Então, com isso, eu falo que ao clicar no meu botão, eu altero o valor da clicado, que foi criado previamente, para verdadeiro. Então, o verdadeiro só vai ser depois que eu clicar no botão. Nosso botão agora está vivo, ele tem funcionalidade. Ok? Próxima coisa que eu quero fazer, seguindo aí o dar vida para o nosso programa, né, da inteligência dele. Agora, se o session state clicado for verdadeiro, tá? Então eu crio ele como falso. Se eu colocar ele para verdadeiro, esse meu teste aqui, esse if, vai identificar. E o que eu quero que faça se for verdadeiro? Ele vai consultar uma URL. Vou criar uma variável aqui, URL, por enquanto vazia.
Nessa URL eu vou colocar as informações da minha consulta API que eu quero fazer. E o que eu vou... Como que vai proceder? Eu vou fazer um requests.get URL, ou seja, eu vou fazer uma requisição para pegar a resposta dessa URL, tá? E vou armazenar isso no resposta, numa nova variável. Então vou fazer a requisição da URL e armazenar numa variável a resposta numa variável resposta. E o resposta, eu sei que a OpenAlex trabalha com formato JSON. Então, eu aviso já para a minha programação aqui, para o meu algoritmo. Vou trabalhar com JSON aqui no resposta e vou colocar isso numa variável dados. Tá? Então, os meus dados é a resposta de uma requisição em formato JSON, ok? Tá aqui. E o que eu quero pegar desses dados? Eu quero pegar os títulos. Opa. Então, eu sei, novamente, é porque eu já vi num outro vídeo, que é o que eu explico o JSON, eu sei que a OpenAlex coloca os títulos dentro de uma chave chamada results. Então, ó, defina a URL, que a gente vai fazer isso daqui a pouco, faço a requisição na URL, armazeno na variável resposta. A variável resposta, eu sei que eu pego e transformo, deixo ela em formato JSON. Ela já está, mas eu aviso para o meu algoritmo que isso aqui em JSON. E jogo na minha variável dados. Os dados eu vou pegar o valor dele, né, a chave results dentro dali das possibilidades e jogar em títulos. Tá. A results eu sei que ela tem como valor uma lista. Eu sei disso. E dentro dessa lista eu tenho os títulos. Já eu mostro e provo para vocês que é uma verdade. Mas no outro vídeo também tem falando isso. Então eu vou iterar sobre essa lista. Então, para cada título em títulos, tá? singular e plural, para cada um do título que eu tenho entre todos os títulos, o que eu vou fazer? Eu vou criar um resultado e vou fazer um mais igual título. E onde que estão os meus títulos? Numa chave chamada title. E vou fazer uma concatenação aqui de um /n. O /n indica quebra de linha. O que eu estou fazendo aqui? No resultado, eu estou concatenando o próprio resultado com o título, mais o /n para poder gerar uma quebra de linha. Isso aqui, esse mais igual, tem exatamente o mesmo efeito que se eu fizesse isso aqui. Tá? Mas para ficar um pouquinho mais elegante, mais bonito, falar que eu entendo do que eu estou fazendo, eu coloco um mais aqui para ficar bonito e reduz o tamanho do código. Ele está em vermelhinho, rabiscado aqui embaixo, porque ele não existe. Como que eu concateno uma coisa que não existe com ele mesmo? E outra coisa, mesmo que a gente usasse a outra estratégia, a gente pode trazer sujeira do passado. Se a gente executar mais de uma vez na mesma sessão. Então vamos criar um resultado aqui, vazia. Aqui eu garanto que a minha variável existe, e além de existir, eu garanto que ela está vazia nessa execução. Nessa vez que eu for rodar, ela está vazia. Tá? A partir das próximas, aí aqui dentro só, ela vai estar... Primeira vez que ela entrar no for, ela vai estar vazia. Aí aqui dentro que ela vai se concatenando para a quantidade de vezes que for necessário. Ok? Mas aí eu preciso de uma outra coisa. Isso é o que vai acontecer se o clicado for verdadeiro. Mas antes de eu clicar no botão, ele vai estar como falso. Então o que eu faço? Qual é o else aqui? Qual que é o meu resultado se eu ainda não cliquei no meu botão? O meu resultado é vazio, eu não quero que mostre nada. Tá? Beleza, com isso aqui, o que eu preciso? Então, o meu resultado ou vai ser a concatenação de todos os resultados, todos os títulos da minha consulta URL, que eu vou construir daqui a pouco, ou vai ser vazio. E eu vou apresentar esse meu resultado no meu text area. Tá? Por isso que eu precisava de um campo um pouco maior, porque podem ser vários títulos concatenados, ok? Então, isso aqui é o básico do que eu tenho. Agora vamos construir essa variável URL. Novamente, vamos trabalhar com o OpenAlex, que eu já deixei ela aberta aqui. A gente vai fazer consulta de título de autor. Como que é a maneira mais fácil que eu costumo trabalhar com o OpenAlex quando eu preciso fazer uma consulta?
por API. Eu venho aqui na interface da própria OpenAlex, digito o nome, que eu faço a consulta que eu quero. No caso, eu vou buscar o nome de um pesquisador. A galera da computação já deve conhecer, o Andrew Tannenbaum, dos sistemas operacionais modernos. Esse cara é fenomenal, um grande pesquisador. Então, olhei aqui a interface, cheia de coisa, muito bonita, bem fácil de ser utilizada, 356 resultados. Tá? Só que essa interface não é o que a gente quer. A gente quer o resultado da API. Então vamos dar uma olhada na visão matrix da coisa ali, né? Como que ela trabalha exatamente. Depois do HTTPS //, eu venho aqui e coloco API. Tá? Se eu colocar esse API, ele já vai me mostrar o resultado da API, vai me mostrar exatamente o que eu quero consultar. Vamos olhar? Bacana, olha aqui, que bonito. A gente pode dar um estilo de formatação, eu estou usando o Google Chrome. Ele tem esse facilitador. E é isso aqui, que nem eu prometi para vocês. Ó. Fiz a consulta do Andrew Tannenbaum, tenho results, e dentro do results, reparem aqui, ó, esse colchete indica que vai começar uma lista. E dentro dessa minha lista, eu tenho uma lista que é construída com base na relação chave-valor. E nessa relação chave-valor, que seria um dicionário, eu tenho aqui o title, que nem eu coloquei lá na nossa programação. E o valor do title vai variar aí para cada um. Então ele vai ter vários aqui, né? Vários titles. Aqui é grande cada resultado da OpenAlex. A gente vai focar nisso aqui, tá bom? Então é isso que a gente está fazendo. Outra coisa que a gente pode olhar aqui, ó, per page. Por padrão ele faz 25, só que a nossa proposta é mudar isso durante a nossa programação. Então, vamos adicionar aqui na nossa URL. Vou colocar um e-comercial, per page, igual, vou colocar 10. Vou fazer aqui a nossa consulta. Reparem, per page, 10. Ou seja, vieram 10 trabalhos nessa consulta. Isso facilita, às vezes a gente quer fazer uma consulta maior, até 200 trabalhos, ou uma consultinha só 5 trabalhos. Não precisa ficar fazendo uma consulta maior do que o necessário e pode fazer uma consulta tão grande quanto necessário, desde que seja até 200. Senão tem que fazer mais de uma consulta. Ok? Isso são alguns detalhes. Vamos entender como funciona essa URL aqui. Basicamente, olhando com a API da openalex.org, eu estou consultando por trabalhos, que é a chave da OpenAlex, ela indexa tudo por trabalhos. Olhando por trabalhos, eu quero consultar o quê? A página 1, que nem o Andrew Tannenbaum, tem 356 trabalhos. Por página, eu estou mostrando 10, e essa é a página 1. Então, eu estou mostrando do 1 ao 10. Né? Se eu for para o próximo, eu vou mostrar do 11 ao 20. Se eu der uma página 2 e mostrando 10 trabalhos. Tá? Então, estou na página 1 e esse e-comercial é um E, né? Adiciona mais um critério com filtro qual que é o meu filtro? Eu quero a autoria, o ID do autor. E esse aqui é o ID do Tannenbaum dentro da OpenAlex. E eu adicionei aqui, né, mais um operador lógico, 10 por página, certo? Então vamos copiar essa URL lá para a nossa programação. Essa é a URL. Tá. Quais são os campos que eu quero variar? Eu quero receber o ID do pesquisador, e eu quero receber um valor entre 1 e 200. Essas são as nossas variáveis. Tá? Então, vou usar o conceito aqui de fstring. E aonde eu tenho o ID do Tannenbaum, eu vou tirar, Ctrl X, e vou colocar aqui ID pesquisador. Eu vou guardar o ID do Tannenbaum aqui, para a gente usar quando for fazer a nossa consulta lá na interface. E a outra coisa que eu quero mudar é a quantidade de títulos. Então, cria uma variável QTD títulos e uma variável ID pesquisador. Mas como que eu vou alimentar essas minhas variáveis? Da onde que elas vão pegar as informações? Da minha interface. Então, aqui, a ID pesquisador vai receber do input text e a quantidade de títulos do input number que eu tinha criado anteriormente para a interface. Com isso, já deve estar funcionando o nosso programinha, né? Só diminuir ele aqui para ficar numa tela só. Esse aqui é o código que a gente precisa. Deu 30 linhas, contando com os espaços em brancos e com a importação das bibliotecas.
Isso aqui ele já deve fazer uma consulta na OpenAlex e trazer o resultado apresentando no text area. Vamos conferir? Aqui, subiu. Vamos lá. Streamlit, run.minicurso streamlit.py. Vou copiar aqui a URL. Ele até já abre automático, mas está abrindo em outra tela para não ficar misturando muito. Beleza? Que nem eu falei, aqui eu vou precisar colocar o ID do pesquisador. Novamente, poderia fazer por nome? Sim, só que é um pouco mais complexo e eu não queria. Eu queria o vídeo mais simples possível. E vejam que mesmo o mais simples ainda está ficando um pouco longo. Vou pegar o ID do Tannenbaum, colar aqui, beleza? Aqui eu coloco 4 e dou um consultar. Olha só, já me veio 1, 2, 3, 4 trabalhos do Andrew Tannenbaum. Alguns detalhes agora vamos trabalhar a parte de maquiagem. A proposta está feita, agora vamos fazer um pouquinho a mais para ficar mais legal e entregar uma coisa melhor. Isso aqui está meio pequeno, eu queria uma coisa maior, tá? Não gostei. Vamos deixar ele um pouco maior. Vou colocar aqui no text area, eu coloco 300. Agora ficou maior, agora ficou do jeito que eu queria e tal. Então se eu mudar para 5, outra coisa que não está me agradando, a cada clique, a cada atualização da sessão ele faz uma nova consulta. Eu quero que ele só consulte quando eu mandar ele consultar, não fica consultando, desperdiçando o recurso da minha rede, né? Então vamos para a nossa programação. O que eu posso fazer? Eu posso dar um session state false logo depois de eu atualizar aqui. Olha a nossa lógica. Tal, se não existe, eu crio. Se eu clico no botão, eu ativo. Faço tudo a consulta, com o resultado eu preencho o meu text area. Depois do text area preenchido, false. Não quero fazer consulta. E aí toda vez ele vai entrar aqui no else, false e deixar o meu text area em branco, certo? Rerun, beleza? Mudei aqui, ficou em branco. Não estou fazendo consultas, estou economizando recurso. Agora sim, vou fazer uma consulta de 19. Pronto, fiz a consulta, preencheu. Tá? Então, e assim, poderia fazer outro pesquisador, estimulando aí, eu gosto do caos, a treta. Vamos ver se tem o Linus Torvald aqui. Quem tiver curiosidade, pesquise. Linus, tem um só para o nome dele, Linus Torvald. O ID dele é esse aqui. Pesquisem. Briga entre Tannenbaum e Linus Torvald. Eu adoro a treta. É bem legal. Vou deixar como curiosidade do vídeo. Vamos lá para a nossa interface e mostrar qual que é o trabalho do Linus Torvald. Ele tem um só. Consultar. The Hacker Ethics and the Spirit of the Information Age. Tá? Então eu posso fazer isso para qualquer pesquisador, mas a grande sacada fiz uma consulta na OpenAlex, que é uma base de dados bibliométricos, por API. Vou até fechar aqui. Com esse código fez isso. Tá? Entrada de texto, entrada de número, controle do botão se ele já tem ou não, aliás, controle da sessão se ele tem ou não a propriedade clicada. Aqui a função do botão que a gente usa lá no nosso botão, né, no clique do botão, para dizer se ele já foi clicado ou não. A consulta propriamente, né, a nossa API que fica dentro de um if que verifica se o botão foi clicado ou não. E exibe o resultado em tela, beleza? Então é isso, pessoal, muito obrigado aí, e eu acho que assim, esse é um vídeo um pouco longo, infelizmente, eu gosto de vídeos mais curtos, mas eu acho que ele é bem completo e espero que seja bem útil e funcional para todo mundo. Obrigadão!